dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Musiquinha de quadrilha pra... Toca a sirene da polícia. A polícia tá chegando, Carluxo. Olha lá, ó. Bom dia pra você que está assistindo o Rolê Sério da Manhã desta terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nos canais de Eduardo Moreira, para as redes sociais, para o Brasil, para o mundo, para a TV aberta, para o Rio Grande do Sul, para Pop TV. Enquanto não separa o sul do Brasil, a gente continua transmitindo da Pop TV, depois você transmissão internacional. Estamos também ao vivo antes do ICL Calvo e Criança, às 4 horas da tarde, você que está vendo na reprise. Também estamos nas redes sociais, em qualquer lugar e horário da existência humana na Terra, no Spotify, no YouTube, em todo no Xvideos, no Privacy, onde você estiver assistindo este programa. Hoje é um dia especial, tira um presente, como diz a Pablo Vittar. Hoje é um dia especial, com um convidado especial no Rolê ICL. A ABIN paralela, a Polícia Federal fechou o inquérito da ABIN. E a ABIN o inquérito vai indiciar Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro e mais uma rafuagem toda. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho com a autora da matéria exclusiva aqui no ICL. Depois os outros veículos deram, mas você leu primeiro aqui no ICL Notícias. Quem que apura e apura neste veículo? Estará aqui daqui a pouco. Falaremos sobre o Ciro Gomes no PSDB. Lembra dele? Vocês lembram que tinha um político no Brasil chamado Ciro Gomes, disputou umas eleições presidenciais? Ele ainda existe. E ele vai para o PSDB, que é um partido que, acredite você ou não, ainda existe. Será que vai dar certo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre a mulher que cometeu homofobia. Lembram dela também? A mulher cometeu homofobia domingo? Pois é, ontem ela foi flagrada cometendo homofobia de novo. Aparentemente não ficou presa tempo suficiente. Vamos falar sobre vamos falar sobre macacos à solta no Rio de Janeiro. É um assunto mais maluco que outro. Na manhã desta terça-feira, véspera de feriadão, Victão, estamos aqui ansiosos para feriadar logo. Bom dia pra você. Bom dia. Não é véspera de feriado ainda, né? Feriado é É quinta-feira. véspera. Ah, é, tá certo. É véspera É que de você véspera. vai meter atestado amanhã, então pra você Deus ajude. Já tá É em que eu não casa faço já. olhar, amanhã é dia da Roberta. Então vamos lá, né, William? Bom dia. Vitão indica de hoje, trouxe uma dica. Eu acho que eu já indiquei essa série, mas saiu temporada nova. Tanto faz, indica de Mas novo. é temporada nova, Ah, que é Love, já Death and indicou. Robots. Eu lembro. Já indiquei, né? Mas eu não indiquei a temporada nova que saiu mês passado. Então tá disponível na Netflix, saíram acho que 10 episódios. Cada episódio é uma história diferente, com uma animação diferente, super divertido. E é isso, bom dia. Tá meio econômico hoje em palavras, Vitão. O que aconteceu? Você tá triste? Quer um Eu abraço? tô cansado. Todo mundo, né, Vitão? Quem não está em 2025 e não está cansado, está vivendo errado. Quem está vivendo corretamente, aparentemente, é ele. O Gustavo Samis Catrute Noblar, com sua belíssima camisa do Beavis and Butthead. Bom dia, Guguinha. Tudo bem com você? O Príncipe, hoje eu vim em homenagem a nós dois, com essa camiseta maravilhosa, que muito deles tinha bem que ser nos calvo. representa. Aqui, ó. Quem seria o Ele tentou Beavis? me elogiar, mas... Não, que isso. Isso aqui é o Príncipe ainda ali nos 20 anos dele, não aos 45. Então ele tinha cabelo lindo e Beavis and Butthead, Príncipe. Quem seria o Beavis aqui? Quem seria o Butthead? Debatam aí no chat. E vamos nessa, né? Vamos pra cima do Carluxinho. Hoje tem historinhas do Carluxo. Cabeça de caixa d'água, o Carluxinho. Saudade do Carluxo. Vai. Agradecer o nosso chat, o Henrique Balão Music, o Herculano Silva. Diz que podia fazer uma camisa minha assim com o Guga que ele compra. Vamos fazer aqui pro Rolê CL. O Luigi Vampa, o Vladimir Naziel, Pedro Pasquini, o Príncipe e o Princeso. Eu te citei no N-Word, você viu, Guga? Eu fui falar italiano, eu falei do seu curso, do Tempus Veritatis. Falei do seu.
Ana Maria Trindade, Nela DVN, Regina Massarantes. Agora, Gustavo, se comporte. Porque Claro. hoje vamos receber neste programa uma mulher conhecida por suas apurações. A mulher que apura e apura. A apuração tem nome e sobrenome. E este nome e sobrenome... Príncipe, ela apura descalça. Não é qualquer apuração que ela faz. O Guga viu. Ela é tão competente que ela consegue apurar descalça. Por favor, prossiga. Juliana Dalpiva, bom dia, Juliana, bem-vinda. Juliana vive reclamando, não vou no Rolê ICL, ele me chama, ela está aqui. Juliana, ela não tem tempo, que ou ele está dormindo ou ele está apurando. Trabalha, né? E aí, hoje, deu uma pausinha na apuração para falar com a gente. Juliana, vou dar as informações daqui a pouco, mas bom dia, Carluxo, indiciado pela PF, junto com o papai. Bom dia. Pois assim, eu ia dizer, é uma novidade, não vou derrubar, né, a importância da minha matéria, é extremamente importante o que está acontecendo, mas é mais um dos casos do nosso querido Carluxo, né, inclusive, até eu trouxe, já que eu tive esse ilustre convite, né, eu trouxe a Melzinha também para participar do rolê. Muito bem, um beijo pra Mel. A Mel participa do Neil de vez em quando, né? Para trabalhar junto comigo hoje, entendeu? A Mel não gosta do Demore. Sempre que o Demore aparece, a Mel começa a latir. Eu também não gosto. Mas precisa ser meu chefe. Beijo, chefe, te amo. Mas a Mel, Demore aparece, ela... Demore. E às vezes eu acho que, na verdade, é isso. Ela quer dar um oi, entendeu? Ela quer participar. Mas aqui hoje, por exemplo, ela tá tranquila. Até que ela cansou, já trabalhou, levantou às 6 horas da manhã para trabalhar, tá cansada. Muito bem. Juliana, Trabalha mais vou do que eu. trazer você, a sua modéstia não deixa você exaltar, mas eu exaltarei, Juju. A quadrilha está formada. Clima de festa junina. Delícia. Falta só, aparentemente, o Totó Bolsonaro responder por alguma coisa, né? Porque o resto da família tem encrenca aí. A PF entregou o relatório final do esquema da BIM paralela. A gente já falou longamente sobre ela aqui no ICL. O documento foi encaminhado à PGR e ao STF, conta com uma lista de 30 indiciados. Segundo a PF, a organização criminosa é liderada por Jair Bolsonaro e atuava desde 2019. Essa dupla aqui, ó, que tá no Instagram do Carlos Bolsonaro, tá na lista de indiciados, viu? Cadê? Põe aí. Não tem? Aí, ó. Essa duplinha aí, ó. Essa duplinha do barulho. Carlos Bolsonaro e o Alexandre Ramagem. O esquema tem foi mais coordenado... um indiciado aí nessa imagem. Não, esse índio? do lado da moça de amarelo é o Felipe Arlota, um dos homens de confiança, é um policial federal, que é um dos homens de confiança do Ramagem. E essa foto, ela é muito simbólica. Excelente escolha aqui quem decidiu trazer, porque ela é uma foto que demonstra a relação que vai parar na BIM paralela, né? O Ramagem foi chefe da segurança do Bolsonaro depois da facada, na reta final da campanha, e aí ele se aproxima muito do Carlos, e aí é gestado, né? A idealização da tal da BIM paralela, dessa inteligência paralela, ela é feita pelo Carlos Bolsonaro. A gente já sabia disso, a Polícia Federal está descrevendo essa situação né, no inquérito. Mas isso era uma coisa que, assim, eu nem sei quantas matérias já eu escrevi sobre como o Carlos Bolsonaro recrutou pessoas para fazer o uso de redes sociais com ataques a todo mundo, né? Não é nem só adversários, mas também os aliados. Diga aí o Santos Cruz, quando caiu, né, em função dos ataques. O próprio Mourão, quantas vezes foi atacado pelo próprio Bolsonaro e pelo Carlos. Ô Ju, só pra gente explicar para as pessoas, qual que é a acusação principal? É que eles usavam a estrutura, e aí quando eu falo BIM paralela, eu nem gosto de usar BIM paralela porque não era uma BIM paralela, né? Era a mesma BIM, era a BIM que era a BIM de nós brasileiros, a gente que pagava pela BIM paralela do Bolsonaro, para fazer espionagem ilegal usando um software chamado First Mile. Além do Bolsonaro e do Ramagem, foi indiciado o Carluxo, e os ex-assessores, a Ju já falou sobre mais um indiciado aqui, o Técio Arnaud e o José Matheus Uzueiro, que faziam parte do gabinete do ódio. A APF também apontou o envolvimento de alguns dirigentes da atual ABIN, por tentativa de atrapalhar as investigações. Dito isso, a quadrilha do Bolsonaro já é real, Juliana, porque aparentemente não sobrou filho sem indiciamento. Cara,
Eu nem cito a menina é menor de idade, tem todo o direito de viver a vida dela sem ser incomodada, não tem nenhuma denúncia contra... Ninguém tem culpa do pai e da mãe que tem, né? Mas dos filhos politicamente ativos do Bolsonaro, acabou, né, Ju? Todos estão indiciados agora, investigados ou indiciados em algum momento. A gente tem uma arte, já eu trago, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já tem repercussão de como é que isso caiu lá no clã Bolsonaro? Porque o Carluxo aparentemente já falou nas redes sociais sobre, né? Eu acho que, do ponto de vista deles, já tinha essa expectativa, né? Eles não achavam que isso ia dar em nada, que ia acabar sem nenhum indiciamento, sem nenhum problema. Eles já esperavam, até porque os autos do que já tinha vindo à tona, teve, no ano passado, essa acho que a quinta etapa do que ficou conhecido na Polícia Federal como Operação Última Milha. Teve uma em outubro de 23, aí teve uma em janeiro de 24, outra em fevereiro de 24 e outra em julho de 2024. Foram as operações de busca e apreensão, ocorreram até algumas prisões ao longo desse tempo. Para coleta de dados, o Carlos foi alvo em fevereiro do ano passado, o Ramagem em janeiro, os integrantes do Gabinete do Ódio em julho, e foram coletando vários dados. Mas já tinha muita coisa, né? Já tinha até do próprio, das buscas e apreensões que foram feitas dentro da ABIN, a quebra de sigilo da nuvem do Ramagem. Então, tudo isso foi evoluindo, não é como se eles não soubessem, né? E não sei se a gente já tem o tweet, você quer puxar aí, mas o Carlos apelou, né? Porque é só isso que eles sabem a fazer. Então, assim, a PF do Lula, né? A PF do Lula ia fazer isso comigo, que novidade, não sei o quê, como se nada existisse. Agora, explicar por que a assessora dele ficava mandando mensagem para o Ramagem perguntando por causa de inquérito, inclusive que ela disse que PR é pastor, né, gente? Assim, beleza, mensagem vai avisando. Inquérito envolvendo PR e 3 filhos. Nossa, quanto pastor, né, que tem 3 filhos. 3 filhos, aí, ó, a mensagem. E a abreviação PR, inclusive, né? Ô, Guga, a Juju não tem muito tempo, porque a Juju tem um inquérito de umas 600 páginas. Fazer uma pergunta pra Juju. Subiu, assim que caiu o sigilo do inquérito, a Juliana só vai passar... Bom feriado, viu, Juliana, pra você, lendo o inquérito. Semana do Orgulho, feriado, São João, Juliana vai pedir um quentão pelo iFood, um bolinho de milho e vai, ó, ler do inquérito. Eu vou ler também, vou fazer a mesma coisa que você, mas já temos que liberar a Juliana, porque ela está, a qualquer momento, pode cair esse sigilo aí e a Juliana tem que ler o inquérito. Mas, claro. Gustavo, por favor. Eu tenho breaking news pra você. Mentira, já caiu? Não caiu ainda, mas eu já tenho mais sobre Carluxo, já que você quis tocar no Carluxo, já... Que fique registrado que eu não quero tocar nada no Carluxo, mas a gente vai falar sobre o assunto aqui. Então, Juliana, por favor, traga informações. Então, ele teve que prestar depoimento, né, nesse inquérito. E ele, ao prestar depoimento, ele também veio falar pela primeira vez, uma coisa que a gente já sabia também, mas ele nunca tinha falado, que é que ele controlava as redes sociais do Bolsonaro. Ele teve que admitir em depoimento da Polícia Federal. É isso, que era ele o homem atrás do Instagram, do Facebook, do Twitter, do Bolsonaro. E aí, um detalhe que é importante, que já está numa matéria nossa no ar, é como, por exemplo, lembra daquela live que eles fizeram, uma das primeiras que eles fizeram para descredibilizar as urnas em 2021, e aí eles vazam um inquérito do TSE querendo dizer que tinha um grande problema, e era, na verdade, uma apuração interna, de vigilância interna do TSE, nada tinha de comprovação sobre fraude nas urnas. E aí eles vazam esse inquérito, o Barroso abre uma investigação. Quem controlava essas redes era justamente o Carlos Bolsonaro. Então, nos dispositivos dele foram encontrados trechos desta live, material dessa live. O que aproxima ele, inclusive, também desse episódio, ou seja, porque o Bolsonaro está no ar, né? O Bolsonaro está no ar, e aí está falando do lado do Cid, inclusive. O Cid manda esse inquérito para o irmão dele nos Estados Unidos, para daí ter o download, né? Ele cria um link
o irmão do Cid nos Estados Unidos criou um link para as pessoas poderem baixar um inquérito que era sigiloso. Eles cometem um crime de vazamento de informação pública ao vivo nessa live, né? E o Carlos estava envolvido nisso, não se sabia até então sobre essa questão, mas se encontrou material dessa live nos dispositivos do Carlos e da equipe do Carlos. Ô, Isso Guga, é gravíssimo. Isso é gravíssimo porque esse pode inquérito perguntar que para a a Ju, só queria aproveitar, mais de 10 mil pessoas vendo o rolê agora, agradecer a audiência de vocês. Acompanhe lá as apurações da Juliana, já estão todas no nosso site, clnoticias.com.br. Vão entrar mais apurações durante o dia, então continuem acompanhando, que vai ter mais repercussões sobre isso. Gustavo, eu só me preocupo onde é que vão colocar o Carluxo preso, porque a cabeça dele não cabe na cela. Então eu não sei onde vou conseguir enfiar a cabeça de Carlos Bolsonaro. A gente fez uma arte aqui para nossa thumb e a gente não conseguiu achar um chapéu que coubesse da cabeça dele. Então ele foi sem chapéu para thumb. Mas aparentemente deu ruim, Gustavo. Pergunte para a Juliana, por favor. Esse inquérito a que a Ju se refere foi um ataque feito por hacker em 2021 que se descobriu essa história, né? Que um hacker teria chegado a invadir o sistema do TSE, mas nada que pudesse de maneira alguma comprometer ou modificar resultado de eleição. E aí o Bolsonaro começou a se dar mal, começou a correr risco mesmo por conta dessa história, porque ele teria compartilhado essa fake news atacando as urnas. E ele dizia que tinha recebido essa notícia, tinha compartilhado sem saber o que estava compartilhando. Ele tentou sair pela tangente. Agora Carluxinho pego com a boca na botija. Foi ele que usou a conta do pai para espalhar essa fake news. Isso aí é muito ruim para o Bolsonaro, compromete demais também o Carluxo. Mas a Ramagem, Ju, que você estava falando há pouco, tá tentando sair com a cascata de que a BIM Paralela é obra do Giancarlo, do Marcelo Bommervet, sei lá como é que fala o sobrenome daquele agente da PF, que a turma que ele colocou na BIM teria feito isso, mas pelas costas dele. Ele está deixando, portanto, fritar aí a turminha que ele indicou. Mas é possível ele conseguir escapar com essa cascata? As provas ligam ele diretamente à BIM Paralela ou só os funcionários, os servidores indicados por ele? Imagina, ele não tem nem como sustentar isso, né? Porque estes homens todos foram levados para a BIM por ele, né? Eram coordenados por ele. E essas mensagens, por exemplo, essa mensagem da assessora do Carlos comprova que o Ramagem era a pessoa que dava conta, né, de dar algum tipo de informação sobre o que estava acontecendo em torno de investigações que eram da PF, né? Ou seja, o Ramagem mesmo fora da agência, porque quando ela manda essa mensagem ele já é deputado federal, ele não está na agência, mas ele continua ali de algum jeito como a pessoa que era consultada, pelo que tudo indica. Então tem isso, mas também tem mais elementos. Eu estou esperando levantar o sigilo, que é para poder falar com mais precisão com relação ao que está nos depoimentos dos servidores. Mas tem muitos depoimentos que foram coletados ao longo da investigação que dão conta de como esse sistema funcionava, a ponto de vir, né, de ordem do Ramagem para os demais. Mas eles eram todos coordenados pelo Ramagem. O Ramagem não tem nem como fingir que ele não sabia de nada. Como é que ele não sabia de nada e tudo isso acontecia ao longo de 4 anos, o uso da ferramenta? Ele é bom de enrolar, o que eu soube também é que o que ele falou no Supremo, agora quando ele teve que prestar depoimento porque ele é réu, também vai ficar um pouco complicado com o que vai vir à tona. Agora, quando levantarem o sigilo. Não sei se o sigilo vai ser levantado hoje ainda, ou se vai ficar para amanhã. Eu espero muito. De qualquer forma, o Xandão vai destruir o feriado dos jornalistas, né, Ju? Eu lamento. Eu vou botar aqui nos meus recursos de inteligência artificial e vou resolver. Não quero nem saber, não vou ficar o feriado, não vou. Isso é uma determinação na minha vida, que eu não vou ficar o feriado todo em cima. Espero muito que ele resolva ao lado de todo mundo aqui, entendeu? Para a gente dar todas as notícias hoje, amanhã, e poder sextar. A Melzinha tá me julgando muito aqui, com um olhar de aprovação, entendeu? Ela, tem horas que ela chega aqui do meu lado na cadeira do computador,
e bate na minha perna e começa a chorar. Do tipo, é sério? Você não vai parar nunca mais? Ela faz isso. Para você ficar um pouquinho com a Melzinha, Juliana, quero te agradecer a participação aqui no Rolê CL, deixar você cuidar das apurações e dar os parabéns de novo. Beijo, Melzinha. Bom feriado para você. Em breve. Bem breve. Quanto vai. você calça? Quanto você calça para eu te mandar um par de sapatos? Eu calço 37. Conta a história. Da confusão do meu sapato? Conta a história, senão agora vai ficar esquisito. A Ju conseguiu, gente, fazer a cobertura lá do inquérito, ou acho que era já no momento dos Do depoimento. Dos interrogatórios. Dos interrogatórios, né? Foi no depoimento. No depoimento de testemunha, ela estava lá cobrindo na segunda turma do STF, quando o sapato dela se desmanchou durante a cobertura. E ela fez, portanto, o trabalho dela descalça, no STF. Não é para qualquer um, não. Tem a história do Cacá entrando de bermuda no STF, agora tem a história da Ju trabalhando descalça. É só quem tem muita moral que consegue fazer isso lá. Foi assim, breve, entendeu? Ainda bem que a sessão terminou de noite. Então foi tranquilo na hora de ir embora, assim, a calça era comprida, deu uma disfarçadinha. Pelo amor de Deus, Ju, não gaste seu sapato com os Bolsonaro. Juliana, muito obrigado pela participação, querendo voltar sempre para falar sobre o que você quiser e já está convidada para o rolê, você e a Mel. Nossa Cinderela. Tchau, Ju. Aqui, Mel, dá tchau pra eles. Tchau, galera. Beijo, Ju. Beijo, Mel. Vai lá, brinca com a Mel. A Mel também merece. Beijo, Juliana. Obrigada pelas apurações. Precisando, volte em qualquer momento. Dito isso, o Gustavo Samis Catrucci Noblar, lê alguns comentários de vocês. O César Augusto, imagina o que o Carluxo e o Léo Índio vão aprontar nessa cadeia. No boné do Carluxo me escrito MAGA! E ainda sobra espaço. O José Cosme, família unida em todos os crimes. A Maria Helena perguntou se tentaram usar uma lona para cobrir a cabeça do Carluxo. A gente tentou, mas a gente não achou nenhuma grande o suficiente. O César Augusto achou graça que a gente colocou ele sem chapéu na tampa, porque não coube. O Fábio Pinheiro diz que ao lado da papuda vão construir a cabeçuda para poder colocar o... Ai, saudades da cabeçuda, inclusive. O Joarley Oliveira, de Juliana demais, tinha que aparecer mais no rolê, tá convidada sempre que quiser voltar. O Agnaldo Ruivo diz: o Will é a cara do Maurício Meirelles. Já me falaram isso. Falaram que eu sou a cara do Maurício Meirelles, que eu sou a cara do Marcelo Freixo. Na verdade, é só homem branco de barba, né? Então, que é tudo parecido. Você cala sua boca, Vitão. Que dele? O Neide Samo, a Marileia Guedin, DJ Jorge Cury. Ô Guga, vamos aproveitar, no clima junino, passar pela quadrilha Bolsonaro. A gente fez umas artes, viu, gente? Aparentemente, só falta realmente o Totó Bolsonaro. A Michelle também não tem nenhum indiciamento, né? A Michelle não tem nada, não. Por enquanto. Michelle não tem, né? Nada. Mas de resto... Poupou. Porque Mimi foi delatada como alguém que faz parte do... Mas vamos lá, Gustavo, olha lá. Bota a musiquinha junina, Vitão. Musiquinha junina. Quadrilha Bolsonaro. Jair Bolsonaro, condenado por crime eleitoral, Guga, indiciado por golpe, abolição violenta do Estado Democrático, organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato no caso das joias sauditas, que ainda está rolando o inquérito, fraude no cartão de vacina e conspiração para homicídio político. Ele está respondendo por isso? É por causa do Plano Verde e Amarelo, mas ele não está respondendo por conspiração. A Letícia jogou no chat GPT, copiou e colou o que veio. Bolsonaro não está respondendo por conspiração, não. Não tá. Não inventa crime, Letícia, já tem muito. Vamos lá, pro próximo. O Jair Renan Bolsonaro, indiciado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. Vamos lembrar que o Jair Renan, Gustavo, foi o cara que fez uma fraude na conta do Santander e aí ele colocou a própria identificação facial para poder... liberar. Ele falou, não fui eu que peguei esse dinheiro. Fui eu que fiz esse empréstimo. Só que aí ele tinha feito a identificação facial do Jair Renan. O mestre Splinter, parece um filhote de rato. E né? O Jair Renan, hoje vereador em Balneário Camboriú. Aí, ó, o Jair Renan, pela foto do Jair Renan, o topetinho tá igual. Quem mais? Tem mais indiciado agora.
O Flávio Bolsonaro, o famoso Flávio Rachadinha, o Willy Wonka da Barra da Tijuca, denunciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, apropriação indébita por envolvimento em um esquema de rachadinha. Esse processo está rolando ainda, né? Lá na Justiça do Rio de Janeiro, tá perdido lá em alguma gaveta. Em algum momento vai rodar esse negócio aí. O Flavinho Bolsonaro que comprou uma casa de milhões sem ter recurso para isso, mas tudo bem. Quem nunca, né? Eu, por exemplo, tô pagando minha prestação do meu apartamento 30 anos, paguei 4 por enquanto. Vai dar certo. Tem mais! O Dudu Bananinha, cadê o Dudes? Ah, não, o Carlos Bolsonaro, indiciado por uso da BIM para espionagem ilegal, né? No esquema da BIM Pagalela. O Carluxo, o cabeça de fio. Olha, a gente conseguiu uma bandeirinha para tapar a cabeça do Carluxo. Aquela bandeira do tamanho da... Olha, o tamanho da bandeira que eles colocam na Vida Paulista, que ela fica em cima lá do Banespão, é o tamanho dessa bandeira aí. Que mais? E o Eduardo Bolsonaro agora está sendo investigado por crimes de coação, obstrução de investigações, já que ele foi para os Estados Unidos para tentar fazer com que o Brasil fosse punido por conta das investigações e inquéritos contra a família dele. Ô, Gustavo, essa família é muito unida e agora vai ser unida onde? Na papuda, Gustavo, porque só falta o cachorro, né? Eu falo, a moça, eu nem falo da moça pobre coitada, tem 17 anos, não sabe nem o que é da vida ainda, não tem culpa de ter o pai que tem. E ela é meio gótica, eu gosto da figura dela, eu acho que ela deve ser gente boa no off. Agora... A Michelle também tem uns negócios da história da Michelle, do passado, da família aí em Brasília, mas eu não vou nem falar sobre isso. Agora os filhos, 100% de aproveitamento. Só a fraquejada, que curiosamente, Gustavo, quem não tem nada é a fraquejada. O resto, os homens, tudo, a macharada, como diz o Chico Sá, tá tudo envolvida. Caraca, é mesmo, né? Os machinhos da família, tudo querendo imitar papai. Se metendo em rachadinha, se metendo em golpe de Estado, espalhando... ódio, fazendo um discurso antidemocrático, puxaram papai. A filha, de fato, ela é menor de idade, mas ela poderia, obviamente, se expor mais, e ela não faz isso, que já tá certa ela. Fica na sua, Laura, não entra nessa história, não. Cuida da sua vida. Ela não parece ser como os meninos da família, uma oportunista. Eles são tudo um bando de oportunista, querendo ter uma vida fácil, e seguindo o exemplo do pai, que também, né? Seguiu para a política para fazer dinheiro, para ter também conforto. Nunca foi nada além de uma maneira de fazer carreira na política, de ter dinheiro. Bolsonaro é um cara que faz tudo por dinheiro, topa tudo por dinheiro. Aquele cara do baixo clero que pegava dinheiro em caixa de sapato. Isso quem diz é ele mesmo. Quando ele precisava de dinheiro, vazou na live, né? E é tão idiota o Bolsonaro que ele estava no ar, não sabia. E aí confessou uma vez uma live que quando precisava de dinheiro era só pedir uma caixa de sapato. 45, chegava 45 notinhas lá dentro, chegava com dinheiro. Ele confessou. Então, assim, é um sujeito que a gente sabe que só tá nessa por grana. E os filhos... Aí, ó. Olha a caixa de sapato. Caralho, é muito rápido você, então. Vai tomar. Você acha que vale a vaga? Presta atenção, pessoal. Aí, ó. Aí descobriram que tá ao vivo. Aí, ó. Ele vai perceber agora. Tá ao vivo, presidente. Agora. Olha o sorriso. Mas enfim, esse é o honestão da extrema-direita, essa patetice que a gente vê que é um topa tudo por dinheiro. Os filhos são medíocres e tem que parar na cadeia mesmo, a maioria deles. O Flavinho Rachadinha. A maioria não, todos no caso, né? Tirando a moça que não fez nada, 100% de aproveitamento. Um é golpista, tá nos Estados Unidos pedindo para sabotar o país. O outro pegou e comprou uma mansão de 6 milhões de reais com dinheiro, provavelmente da rachadinha, que ele não consegue explicar, e a casa vale mais de 6 milhões, tentou inclusive escondê-la, registrou num cartório que fica na divisa de Brasília com Goiás, numa cidade bem pequenininha. O Jair Renan falsificou documento para tentar pegar empréstimo e não pagar o empréstimo e fingir que não era dele. Mas é tão idiota que botou o rosto dele no sistema para pegar o dinheiro. O outro lá, o Carluxo, tá metido na BIM paralela. Essa BIM paralela é muito séria. A BIM era usada por alguns
servidores alocados ali pelo Ramagem para espionar a autoridade pública, fazendo uso da estrutura da BIM e também para criar fake news, para criar narrativa. E quem espalhava depois a narrativa era o Gabinete do Ódio. Então eles tinham uma ligação direta entre a BIM paralela, Gabinete do Ódio controlado pelo Carluxinho, junto com o Tércio Arnold, junto com o Felipe Martins, o da lapela invisível, que fez um gesto racista. Essa turma toda tá conectada, tem mais é que se ferrar e parar na cadeia. Eu vou parar de falar, eu já falei muito. Eu quero vocês uma papuda, bando de bonzoloide. Vai lá, Lindão. Acabou? O Brasil anseia. Muito bem, Gustavo. Vai com tempo, o programa tem 4 horas mesmo, fica à vontade. Trazer uma informação agora que o Kleber Lourenço... Escândalo. Esse programa tem mais vinheta que notícia. Escândalo. O Kleber Lourenço, que é o nosso repórter aqui do icrnoticias.com.br, também trouxe aqui, em primeira mão, viu, gente? Os funcionários da ABIN, o Guga, União dos Profissionais de Inteligência do Estado da ABIN, soltaram uma nota aí, não saiu em lugar nenhum ainda, saiu agora, você vai ver no nosso site icrnoticias.com.br daqui a pouquinho, pedindo a demissão da cúpula da ABIN, Guga, porque vamos lembrar que tem gente dessa composição da ABIN de agora, inclusive o diretor-geral da ABIN, está indiciado nesse mesmo processo. O Lula sabia, né, gente? Assim, presidente, às vezes, presidente, é difícil, viu? Na verdade, essa pirocada aí é do Rui Costa, né? O Rui Costa, que é o chefe da ABIN hoje, né? Já que é o ministro ao qual a ABIN está ligada. Quem imaginava, né, Gustavo, que ia dar problema manter os diretores indicados pelo Bolsonaro, né? Quem imaginava que ia dar ruim, Google? E agora os servidores da ABIN estão pedindo aí a demissão da cúpula da ABIN para fazer a faxina que devia ter sido feita à época que o Lula assumiu na ABIN, né? Foi... De fato, quando trocou de governo, a maior reclamação da esquerda era a ABIN, né? Falava, a ABIN sabotou o governo. A ABIN sabotou tanto passando informação, tanto criando narrativa, né? Tanto sendo usada como estrutura para atacar o Lula, atacar aquele que tinha acabado de ser eleito, como depois, no dia do quebra-quebra, quando se invadiu aqui Brasília e se destruiu tudo. Naqueles vídeos que vazaram do quebra-quebra, tinha agentes da ABIN também que estavam metidos ali no meio daquilo, sem fazer nada, ou até ajudando, ou até incitando. Então, sempre foi uma pedra no sapato. Tinha gente que falava que tinha que acabar acaba com a ABIN. E o Rui Costa, de fato, não fez a limpa que deveria ter feito. Inclusive, esses dias ele aumentou o poder do diretor-geral da ABIN. Eles estão ainda mais poderosos. E agora vem essa notícia que talvez tenha que fazer com que o governo se mexa. E vai ter gente aí que provavelmente vai perder o lugar mesmo. E a ABIN está contaminada. Pelo menos parece ainda estar contaminada pelo bolsonarismo. Né? O bolsonarismo tentou aparelhar o Estado. E a ABIN, de fato, foi uma das que cederam. O Marcelo Câmara falou que o boné do Carluxo podia ser um orelhão. O Rafael, União dos Agentes Secretos do Brasil, deve ser acho que o sindicato mais vazio, né? Que você não pode aparecer para reunião, ser agente secreto. O Carlos César Augusto falou que o boné do Carluxo é uma caçamba de entulho virado ao contrário. O Rap Carvalho falando, Rui Costa é fogo amigo do Lula, é verdade. O Dimitri Sidney falando, bim, 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 vem chegando na boate. Que mais? O Rodrigo Medeiros falou que o diretor da BIM devia ser o cara que achou a Carla Zambelli pelo Google Maps. Devia ser mesmo. É mais qualificado do que o diretor atual. Ai, ai. Falando em tragédia, macetada de notícias. Gustavo, você lembra que há um tempo atrás apareceu um político chamado Ciro Gomes? Lembra dele? Sim. Você tem uma Suposto vaga lembrança político. Você tem uma vaga lembrança... Cuidado, Vitão. Você tem uma vaga lembrança de quem é o Guga Noblar? Pois é, né? Ele foi para Paris. Esse aí. Família, né?
É o Inclusive, é o meu namorado Paris. tá em Paris agora. Um beijo pro meu amor. Beijo, amor. Meu amor tá em Paris pra ver o show da Beyoncé. Rica ele. Gustavo, o Ciro Gomes está voltando para o PSDB. Depois Eita. de 10 anos do PDT, Ciro Gomes pode virar tucano. Segundo aliados do presidente nacional do PSDB, o partido considera a filiação de Ciro próxima de se concretizar. E a intenção é uma... Ah, calma aí. Eu vou ler como tá no roteiro, tá? A intenção é vista como uma aposta para reerguer o PSDB. Só se for reerguer para baixo. Depois de uma série de derrotas nas urnas. E também apostar na força de Ciro no Ceará e mirar as eleições de 2026. Em maio, Ciro havia relatado à deputada estadual do Ceará que tinha recebido um convite do Tasso Gereissati para integrar o partido, mas negou e disse que só entraria numa situação extrema. Aparentemente, a situação extrema chegou, Gustavo. Para o presidente do PSDB, a candidatura de Ciro no Ceará seria como um respiro para o partido em crise. Ah, ele vai ser candidato a governador do Ceará, é isso? Não é candidato a presidente, é candidato a governador. Ah, aí é menos ruim. Claro. O Mas Perillo mesmo falou assim ele perdia muita força. que se a Né, federação com o Podemos desse certo, poderia atrapalhar Ciro por conta das tretas regionais. Gustavo, é mais ou menos um encontro de Walking Dead com The Last of Us, né? É zumbi pra cá, zumbi pra lá, porque o Ciro Gomes é um zumbi, né? Com todo respeito aos fãs do Ciro Gomes, muitos assistem aqui o programa do ICL, o Ciro Gomes já não está exatamente mais no auge do seu capital político. E o PSDB é um ex-partido em atividade, né? Que nem o Neymar. Então, é isso, né? Claro. Porra, que nem o Neymar é foda. Caramba, é mesmo, né? É uma boa comparação. O PSDB já foi um partidão, né? Antigamente era PSDB e PT. Era essa a polarização do Brasil. Muito mais saudável do que ter um PL, do que ter um partido extremista que tenta atacar a democracia, contratando um instituto para sabotar a urna e tal. Então, assim, a gente está num momento muito pior do que na época do nosso Neymar da política, que é o PSDB, e o Ciro Gomes tá decadente, né? O Ciro Gomes perdeu muita força lá no Ceará. Não, ele estava decadente há 4 anos atrás. Agora ele tá no... Já tá no Pois é. outro estágio. E ele brigou com o irmão dele, ele dividiu o PDT do Ceará todo, mais de 50 políticos eleitos do PDT do Ceará, entre vereador, entre deputado estadual, entre todo tipo de político ali, saiu, né, mais de 50 saíram do partido, deixaram o partido por causa dele. Então ele conseguiu provocar uma cisão dentro do partido dele, brigou com o irmão, brigou feio com o irmão queria apoiar o PT, ele não queria. E aí é isso, sobrou o quê? Sobrou o PSDB, que também está no limbo, né? O que é o PSDB agora? O PSDB foi completamente desfigurado, desidratou, perdeu a maior parte dos seus nomes para o PSD do Kassab, e agora também está ali, querendo se unir ao Cidadania para ver se sobrevive ainda na política, e tentando se agarrar agora uma boia. Não é? O Cidadania já foi, né? Ao Podemos, para ver se, enfim, consegue se salvar aí na política, atingir o mínimo de deputados para ganhar fundo eleitoral. É claro que Ciro Gomes aparecendo no meio dessa conta, podendo talvez ajudar a eleger um ou outro político pelo Ceará, né? Porque no fundo eles estão atrás do fundo eleitoral. E eles precisam atingir a cota mínima de deputados para poder chegar lá, e é claro que o Ciro pode ajudar nisso. Então, a chegar no mínimo, porque o Ciro hoje é o mínimo. O Ciro, que já foi uma pessoa grande na política, cometeu inúmeros erros, e agora virou alguém mais ligado à direita, e quando você sai da esquerda para a direita, ou vice-versa, você está morto politicamente, apesar do Ciro ter feito esse movimento já no início da carreira dele. Mais ou menos, depende do movimento. Se o movimento for feito com jeitinho, o Geraldo Alckmin, por exemplo, Geraldo Alckmin fez um movimentinho e deu certo. Vamos ver ele ainda o camarada Geraldo. Urnas, né? A gente não viu ele ainda sendo colocado à prova nas urnas. Ele era candidato a vice, mas eu acho que o Alckmin pode ser uma exceção, mas do jeito que o Ciro fez, ele se queimou mesmo. Eu lembro o Brizola, por exemplo, era tão forte, ficou contra o impeachment do Collor, nunca mais foi o mesmo, apesar de ser um nome que é super respeitado, importante, e que eu mesmo admiro.
e não teve mais a força política que tinha depois de um erro que cometeu, que foi ter ficado contra o impeachment do Collor. E agora a gente vê o Ciro, talvez, cometer muito mais erros do que o Brizola, se aliando de fato ao neofascismo brasileiro. Esse, para mim, não tem mais volta. Ai, Gustavo, aqui a Juliana Duarte, o PSDB afundando, ao invés de agarrar a boia, agarra a âncora. O Rafael, o partido deu sozinho. A Thaís Nuzzi falando o ego do Ciro é absurdo. Que isso? Ô César, vamos ser mais criativos. Vocês estão com muito negócio a piroca dura. Vamos ser mais criativos nos nomes que vocês inventam, que a gente fala. Também assim é muita baixaria. Tá de lança aí, maconha. Esse programa não é a Rede TV. Vai, novinha safada. A Rayane Vandervush, cabeça de caixa d'água, falando sobre o Carluxo ainda. A Mônica Ossê, até agora não ouvi a Letícia. Graças a Deus. Sorte a sua. Oiê! Eu fui obrigado a ouvir assim, oiê! Já. Então, sorte a sua. Rodrigo Medeiros, Marcos Assis, todo mundo aqui no nosso chat. Guga Noblar! Não é possível. Gustavo, lembra da mulher que foi presa por homofobia no domingo? Domingo, anteontem. Ontem foi segunda, anteontem foi domingo. Lembra dela? Pois é. Lembro. Adriana Ramos, jornalista de 61 anos. Ela estava num hotel aqui em São Paulo. E aí, Gustavo, uns hóspedes do hotel foram falar: a senhora é homofóbica, né? Olha o que ela fez. O que foi? Os três fazem sexo a noite inteira. Me respeita. Você não faz sexo? Com quem? Com um homossexual. Nossa senhora. Fala. Você é ridícula. Os três você tem respeito. Os três fazem sexo a noite inteira. Que delícia. Imunda. Fala umas coisas feias. Você fala coisas lindas, maravilhosas, né? Chama as pessoas de macaco. O que foi? Ah, meu Deus. Olha aí, Gustavo. Você tá querendo voltar pra cadeia, né? Você tá querendo voltar pra cadeia, sua imunda. Você é uma imunda. Você é uma imunda. Graças a Deus que você tá indo embora. Graças a Deus. Olha isso. Ela foi presa e ela tá querendo voltar pra cadeia. Imunda. Da parada gay, catando latinha idético, empurrando o tronete, esse que ninguém quer. Agora esses aqui, tudo depilado, tudo, entendeu? Ainda faz sexo a noite inteira com bobagem. E eu tenho que ouvir. É esse tipo de coisa. A pessoa que recebeu o telefonema, coitada, ela quer meter outra no racismo, na homofobia. Ô, Guga. Ano Até que vem, agora, vereadora pelo PL. né? Deputada, né? Também deputada. Não apareceu, Gustavo, até agora, a nota. Olha, não, esse vídeo é o pior de todos. Não, roda esse com som. Bizarro. Olha o lixo que foi preso no final de semana. Boiola depilada! Boiola depilada! Isso aí. Dá o cu! Dá o cu, boiola! Graças a Deus. Oxi, delícia. Não me ameace com coisas boiola. gostosas, Gustavo. Boiola depilada! Ó! É muito bizarro isso. Esse foi o lixo que foi preso no final de semana e não foi Dá o cu, boiola! É isso aí. Boiola depilada! Ô, Gustavo. Eu, assim, logo menos vai aparecer. Porque ela deve ter família, não é possível, né? Ela deve ter, sei lá, alguém razoável que ainda seja próximo a ela. Tem que ter uma tutora. Vão dizer. Eu já sei o script está dado. Que ela tá em surto, que ela tava sem remédio. E eu sempre acho uma sacanagem com as pessoas que efetivamente têm transtornos psiquiátricos e que precisam de tratamento, de cuidado, de acolhimento. Chamar pessoas, canalhas como essa senhora, de uma pessoa com transtorno. Porque, Guga, tem um monte de gente com transtorno psiquiátrico aí, um monte de gente com esquizofrenia, com bipolaridade, com borderline, um monte de gente que não tá na rua chamando os outros de viado. Não tá na rua sendo racista, sendo machista, sendo homofóbico, sendo transfóbico, sendo xenofóbico. Tem um monte de gente com transtorno que busca tratamento, que busca ajuda, que tudo que precisa buscar. Amanhã, eu tenho certeza absoluta que a Roberta vai estar aqui com a Sarazari com você, dando a notícia de que essa mulher apareceu, foi presa de novo e disse que está com transtorno.
e que estava sem remédio. Eu aposto com você. Porque essa é a arma dos canalhas. É não assumir a bronca das coisas que dizem. É assim, ou essa mulher não tem nenhuma conexão com a realidade, ou ela tem uma clara certeza de que ser homofóbica não dá cadeia. Que ela pode fazer quantas vezes quiser. Vai ser encontrada de novo, vai ser presa de novo, vai passar 10 horas na delegacia e vai ser solta de novo. Porque aparentemente a reincidência, e lembrando, semana de parada do orgulho LGBT aqui em São Paulo. É domingo a parada. Inclusive estarei lá, quem estiver pode me dar um beijinho. E na semana, todos os eventos da parada, tem parada trans, né, tipo, tem a marcha do orgulho lésbico e bissexual, tem um monte de evento legal aqui em São Paulo nessa semana, e a gente tem que, em vez de estar falando dos eventos da parada, Google, a gente está falando novamente sobre essa senhora que acha que a homofobia é de boa e que ela pode atacar as pessoas no meio da rua sem nenhuma consequência. Pois é, eu acho que não tem como ela escapar da imagem de vilã, de homofóbica, de criminosa, com nenhuma desculpa. Não dá para usar a cascata do faltou remédio ou tomei remédio demais. Ela é jornalista, ela tem blog, é uma pessoa que trabalhou já na Rede Globo como repórter. É claro que as faculdades mentais dela não podem ser usadas como desculpa. Ela não tem nenhuma síndrome de Tourette, nenhum tipo de transtorno que a obrigue a ser estúpida, grosseira, homofóbica, sem que ela desejasse fazer isso. Isso é obviamente consciente. Ela é assim, e foram 2 dias seguidos, 2 barracos seguidos, que mostra que não é ocasional também, ela repete isso o tempo todo quando ela pode, então tem que pagar. Aliás, vendo ela se comportar assim, alô, Revista Oeste, temos aí uma candidata aí, ela é jornalista, quem sabe, hein? Temos aí uma candidata a ser articulista da Revista Oeste. Pelo já jeito, tem o que precisa, né? Tem um perfilzinho de uma pessoa desequilibrada, extremista, provavelmente faz o 22, que é outro risco. Essa pessoa um dia ser convidada pelo Valdemar da Costa Neto a concorrer na política pelo PL. Espero que não aconteça. O Brasil não deseja isso, mas do PL tudo é possível. E lugar de homofóbica é na delegacia, é na cadeia, é pagando por isso. No nosso chat aqui, muita gente falando sobre ela, o Arthur Neto horrorosa, a Regina Jacó, tem cara de doida, mas a gente não é doida não, você não é doida não. Você não é doida não. Eu conheço um monte de gente doida, gente. Doida desse sentido lato senso que as pessoas usam, que tem transtorno mesmo, gente que tem esquizofrenia, gente que tem transtorno bipolar, que é borderline. Eu sou uma pessoa que vive com ansiedade e com depressão desde os meus 16 anos de idade, então assim... Transtornos todo mundo tem. Agora você não pode usar transtorno para justificar racismo, machismo, homofobia, como, por exemplo, esta senhora. Muita gente aqui comentando que é um absurdo, né? A Cleusa Nascimento dizendo que está apta para ser candidata do PL. O Dimitri Sidney dizendo que não tem nem comentar sobre um traste desse. A Carla Marques, olhar de arrogância, cacete. Já diz o caráter que tem. O GG, o remédio dela é um porrete. Que isso? Mas não discordo. O Thiago Rossi, jornalista não pode ficar sem remédio. Eu tô aqui, ó, medicado, gente. Não xingo ninguém. O Rodrigo Imagina Medeiros. Se não tivesse. O Rodrigo Medeiros dizendo que o boy era gato, isso é verdade. O boy que ela xingou era gato. Vou dar um abraço nele depois de solidariedade. Eu amo ele, puta que pariu. De quem que é esse áudio? Do Calejão, semana passada. Põe de novo. Eu amo ele, puta que pariu. Que maravilha. Guga, vamos torcer para que essa arrombada seja presa e vá pra cadeia pagar pelos crimes que tem cometido. Vamos pro melhor que você não viu? Ô Guga, tá rolando, né, conflito entre Israel e Irã. E aí, 2 influenciadores brasileiros estão viralizando por estar em Tel Aviv durante os ataques. E aí, Guga, o motivo que eles deram é bem questionável. As redes sociais estão questionando. O Beto Martini e o Murilo Lohan foram para a parada LGBT de Tel Aviv. Os dois foram alertados que estavam indo para Israel. Quando disseram que estavam indo para Israel, foram alertados de que aparentemente seria um problema. Mas eles disseram que não, que é de boa. E aí,
Alguém falou pra ele, você tá indo pra Israel? Tá tendo guerra lá não, irmão? Dá uma segurada. Aí ele respondeu, amor, sim. Regiões específicas do país tá sem guerra. Viemos a convite do consulado para celebrar a parada LGBT de Tel Aviv, celebração que acontece todos os anos. Essa é uma das áreas mais seguras. Pode ficar despreocupado. Cadê a imagem dos mísseis caindo em Tel Aviv? Ô Gustavo, depois disso, eles chegaram a tranquilizar as pessoas, dizendo que estavam bem. Onde está o tweet deles dizendo que estavam bem? Cadê? Isso aí é o tweet do Beto Martini. Que dele o outro? Não tem? Tá aqui no roteiro, coloquei. Aí, ó. Oi, gente, desculpa o sumiço. As coisas aqui estão bem caóticas mesmo. Estamos tomando o máximo de cuidado. Estamos bem nos protegendo, sempre em alerta. Nunca imaginei que fosse vivenciar isso. Viemos para absorver as vivências da comunidade LGBT e isso tudo aconteceu. Aí, Gustavo, vamos lá. Vamos lá. Não quero criticar os meus... Aí, ó. Tá tudo tranquilo em Tel Aviv, diz ele aí, ó. Tá sim em Tel Aviv. Ai. Primeiro, é óbvio que os direitos LGBTQIA+, são uma questão nos países que são governados pela Sharia, né? Pela lei árabe, pela lei muçulmana. São países onde os direitos LGBT não são respeitados. Não existe direito LGBT em país árabe, em país onde a lei muçulmana rege o país. Isso é um problema, um debate que já acontece há muito tempo. Inclusive, muitos ativistas estão lá fazendo esse debate nesse momento. Ativistas com risco à própria vida. Na Síria, na Jordânia, os que podem fazer nesses países, né, que não são perseguidos nesses países, fazem esse debate. É um debate importante a ser feito em relação a direitos de pessoas LGBTQIA+. Agora, Gustavo, não tem um amigo para falar, meu irmão em Cristo, os caras estão promovendo um genocídio na Palestina, irmão. Os caras estão jogando bomba, não estão matando gay, estão matando gay, hétero, cachorro, pomba, criança, médico, pastor, ovelha. Os caras estão transformando a faixa de Gaza num estacionamento. Matando tudo que se move, como diz César Calejon. Não tem um amigo para falar, meu irmão, talvez não seria o caso de você fazer o Alexandre de Moraes e dizer eu declino desse convite, Gustavo? Não seria o caso? Seria o caso. Seria o caso, porque é tipo aquela galera que foi pra rave, quase que na fronteira entre Israel e Gaza, e depois teve aquela consequência do ataque ter sido justamente no dia da rave, eles acabaram sendo vítimas do ataque também. Quando você participa de uma celebração, de uma festa, num país que está passando pelo que está passando em Israel agora, com um governo fascista, querendo fazer limpeza étnica na faixa de Gaza, querendo, de fato, tomar a faixa de Gaza, um governo imperialista, fascista. Quando você tem isso acontecendo, não me parece normal você ir para esse país para celebrar nada. Até porque passa aquela imagem de que você, de certa maneira, não está enxergando o que está acontecendo a poucos metros de você. A violência, a injustiça, a guerra que está acontecendo do seu lado, parece que não existe. Né? Não tem aquilo. O importante é celebrar. Isso tem a ver um pouco com a maneira como a gente enxerga, como o Ocidente enxerga a Palestina, né? Porque na verdade não enxerga, na verdade não quer enxergar, na verdade ignora. E você ir para celebrar qualquer evento num país que está invadindo um outro, de certa maneira fechar os olhos para isso que está acontecendo também. Então não é o melhor momento, não só para você não correr isso, mas tem esse simbolismo. Você não vai celebrar nada em Israel agora, cara. Israel está na mão de um maluco chamado Benjamin Netanyahu, que está fazendo uma guerra insana, um genocídio, e você não pode fechar os olhos para isso indo fazer festa nesse país, não faz sentido. É isso que eu acho. Concordo com você, Gustavo. Minhas irmãzinhas, LGBTQIA+, assim, tem todo um debate, né? Os direitos LGBT existem em Israel, não existem nos países do lado, os países árabes perseguem os LGBT, é verdade, tudo isso é verdade. Mas não dá para usar, o Guga, a gente às vezes traz uns conceitos aqui, que é legal a gente trazer no ICL, que outros programas acabam não tendo tempo de trazer. A gente chama de pinkwashing, sabe o que é pinkwashing, Guga?
É você falar, veja só, eu defendo os direitos LGBT aqui, ó. Presta atenção nisso. Enquanto você está prestando atenção que eles defendem os direitos LGBT, o que não é mais que a obrigação, diga de passagem, não está fazendo favor nenhum a ninguém. Não faz mais que sua obrigação, viu, Israel? Os outros é que não estão fazendo, que era obrigação deles também. Você não olha para o genocídio na faixa de Gaza, o genocídio dos palestinos, a limpeza étnica que os palestinos estão sofrendo na faixa de Gaza. Dito isso... Príncipe, só mandar... Pô, o Fábio Alcântara tá todo dia aqui, ele tem um tio que é iraniano. Ele pediu um abraço pro tio dele. O Vaile... Obrigado, Vitão. O Christopher Félix diz, William, você deixaria o general iraniano Salami entrar? Opa! A Silvi diz, ir na Parada do Orgulho em Tel Aviv com o genocídio acontecendo literalmente do seu lado é muito escroto, é verdade. A Eloneida, Israel tá pagando pra galera fazer fazer propaganda de Israel. O César Augusto é a história do avião com o adesivo do arco-íris bombardeando. Galera, assim, dá uma evitada, sabe? Tudo bem, eu sei, deve ser legal viajar, ser convidado por outro país, pro exterior, deve ser legal. Imagino que deve. Não vão faltar oportunidades para vocês, meninos. Na próxima vocês aceitam. Essa aí, dá uma evitada de aceitar, por favor. Dito isso, Gustavo, hoje à noite precisamos conversar, tá? Meu programa favorito de CL, melhor que o Rolê, viu, gente? Muito bom, eu assisto toda terça-feira. 7h da noite, assuntos de hoje, a força da mãe solo brasileira e a batalha pela pensão alimentícia. A geração que está com o QI abaixo dos pais, será que os celulares estão fabricando cretinos digitais? Que isso? Redes sociais e liberdade de expressão. E mais um monte de pauta bacana no Rolê Sério. Precisamos conversar hoje às 7h da noite com Juju Baroni, Açucena, Márcia Tiburi, Nina Silva, 0 que será amanhã no Rolê, inclusive, para você receber o link da transmissão, receber bastidores, a pauta antecipada, icl.com.br/precisamos conversar. E Gustavo Sames Catrucci Noblar, hoje vai rolar a partir das 8h da noite. Eu não assisti, confesso. O nosso Semente do Caos, com o nosso Castro Rocha, deu uma aula sobre extrema-direita. Eu vi os comentários da galera, como se, assim, eu não precisava assistir a aula do Castro Rocha para saber que ia ser boa. Porque o Castro Rocha é um gênio. Nós temos o privilégio de ter ele aqui como comentarista no ICL. A aula, óbvio que foi boa. 150 mil pessoas estiveram presentes ao vivo, mas se você foi panguão que nem eu tava vendo Palmeiras e Porto. Então tem uma... Desculpa, Google. Dessa vez eu tinha uma desculpa pra ver. Estava assistindo Palmeiras e Porto, perdi, mas vou assistir. Estarei aqui assistindo a reprise hoje, 8h da noite. Tem que se inscrever para assistir a reprise, para receber o link da reprise. Através de qual link, Gustavo Sames Catrucci Noblar? Albe Evaristo, qual link? Qual link, Dimitri Sidney, Márcia? Vai errar. Não leu o roteiro, vai ser no nosso link. Não vai ser no nosso link. Vai ser, claro, no nosso link. No link mais badalado da internet. O roleicl.com.br. O roteiro tá dizendo aqui, série.com.br/reprise. Agora, quando é reprise é assim. É icl.com.br/reprise. icl.com.br/reprise. Eu quero geral lá. Pode levar o seu primo iraniano, Fábio Alcântara. Eu quero a Kátia Luzardo, a Marileia Guedin. Eu quero também a Safe Path, da Lígia Medeiros. Henrique Balu, meu parça. Todos no icl.com.br/reprise. icl.com.br/reprise. Até você, Herculano, Vladimir Naziel, Roger Fagundes e a Meire Teixeira, todos no icl.com.br/reprise. Dito isso, Gustavo, até semana que vem, porque amanhã eu só tô no N1. Bom feriado para vocês.
Sexta-feira de manhã estarei no N1 de novo, porque me meteram nessa caceta desse escala de feriado. Estarei trabalhando no meio da Semana LGBT. E, Gustavo, em homenagem aos LGBTs do Brasil, toque no Berrante uma música em nossa homenagem. Amanhã tem Guga, Sarazara e Roberta aqui no rolê. E vocês me veem no N1 amanhã. Mas dito isso, bom feriado. Estarei em todos os eventos da Parada LGBT nesse fim de semana. Espero ver os fãs do rolê ICL por lá. E a gente se vê na semana que vem. Segunda-feira estarei aqui de novo, rolê. Fiquem agora com Chico Pierre, entrevista, José Trajano. Homenagem ao LGBT vai ser um hino de um clube de futebol. Não faz dizem, não. Digam aí no chat. Eu não disse qual que é, descubram. Fala, turma. A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe. Rolê do ICL.